Olá, boa noite. Tudo certo? Deixa eu arrumar aqui a luz um pouquinho. Deixa eu virar para cá que daí vai ficar melhor. E assim ficou um pouquinho melhor. Boa noite. Vou esperar alguém entrar aí, o pessoal, né? E aí a gente vai tocando o barco. Deixa eu só buscar um negocinho rapidinho. Peguei. Bora sim. Vamos lá. Ainda tá meio ruinzinho, né? Vou tentar dar. Vamos assim e qualquer coisa depois eu melhoro, tá? Vamos lá então. Vamos começar, vamos parar de enrolação. Então, boa noite, pessoal. Tudo certo? Meu nome é Rui Aldiberti, eu sou nutricionista clínico esportivo e eu vim trazer para vocês uma live tentando ajudar vocês a conquistar a melhor versão do físico de vocês até o verão, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma coisa bem importante, que é o quê? Cada pessoa tem uma necessidade de gasto de consumo calórico. Então, por exemplo, tu tem a tua taxa metabólica e tu tem o teu nível e frequência de atividade física, tá? A gente fazendo um cálculo, a gente vai chegar no quê? No gasto energético total, que é o tanto que a gente gasta no nosso corpo para manter todo ele funcionando, os órgãos funcionando, as atividades físicas, as tarefas do dia a dia e tudo mais. Então a gente chama isso de gasto energético total, certo? Se a gente consumir as mesmas calorias do que o nosso corpo gasta, a gente vai manter o nosso peso. Então, a gente não vai reduzir peso e a gente não vai aumentar peso, tá? Independente da qualidade desses alimentos, tá? Claro que o alimento mais, digamos assim, mais rico em gordura, mais rico em açúcar, ele tem uma chance maior de acumular gordura do que outros alimentos que são ali integrais ou afim, tá? Então, por que que é mais interessante, né, num processo que tu quer ter um resultado espetacular, o ideal seria, sim, contratar dois profissionais, um personal trainer, um nutricionista. Por quê? Porque assim vocês teriam um treinamento personalizado e vocês também teriam um planejamento calculado com as necessidades de vocês. Mas eu vim tentar trazer aqui uma forma de ajudar vocês sem isso daí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu até coloquei aqui. Quando se trata de composição corporal, melhora do físico, melhora da estética, a musculação é obrigatória, pessoal, tá? Ah, mas eu não gosto. Não tem o que fazer. Tu quer melhorar a qualidade do teu físico, quer melhorar a flacidez, celulite, todos esses probleminhas, tu vai ter que fazer musculação. Tá? Mesmo que tu faça menos vezes na semana, faça 2, 3 vezes na semana, mas vai ter que fazer, senão não vai evoluir. Tá? Infelizmente, essa é a pura realidade. Ah, mas eu faço crossfit. Vai até ajudar, mas a musculação vai ser superior no termo estética. Tá? O crossfit ele vai ser melhor para performance. Tá? Então, até gosto, por exemplo, a pessoa vem da musculação, está ali fazendo musculação, está com shape legal, quer melhorar a performance, eu até falo para ela ir para o CrossFit justamente para tentar estimular um treinamento diferente naquele indivíduo, né? Então, assim, como eu falei da taxa metabólica basal, a gente vai calcular isso. Como vocês não têm um cálculo específico, fica bem difícil de vocês terem noção de quanto vocês gastam e quanto vocês consomem, porque não tem conhecimento técnico para isso, tá? Então eu vou tentar mais tarde, ali no final ali da live, eu vou passar umas refeições, umas ideias de refeições, tanto para quem quer emagrecer, quanto quem quer para ganhar massa, e para os horários certinhos, bonitinhos, para vocês tentar se virar sozinhos, podemos dizer assim, tá? Então vamos lá. Assim, gente, vamos botar aqui. C, a gente precisa comer menos calorias do que a gente gasta. Então, quanto menos refeições nós fizermos, acaba sendo melhor. Mas, porém, entretanto, não dá para espaçar demais. Porque se tu, por exemplo, ficar 10 horas sem comer, é óbvio que quando chegar em casa tu vai estar com uma fome desesperadora e a probabilidade de tu ir para um alimento mais palatável ou de tu acabar comendo exageradamente é mais alta.
Então, por exemplo, a pessoa às vezes não come nada de manhã, tá? É um problema? Muito pelo contrário no emagrecimento, porque tu estás querendo comer menos calorias do que você gasta. Então, se tu não fez uma refeição, isso vai ser bom para nós, porque tu vai ter menos, numa janela de tempo, tu vai comer menos, certo? Só que aí tem um outro problema. Não dá para esse jejum ser muito prolongado, porque isso vai, digamos assim, gerar um problema na massa muscular. Tu vai perder massa muscular nesse processo. Não é uma ideia muito inteligente. Se tu quer manter a massa muscular, fazer jejum longo, tá? Mas claro, por exemplo, eu jantei, por exemplo, 8 horas da noite, vou tomar café ali 8 horas da manhã. Se eu pular essa refeição, se vocês forem parar para pensar, nós vamos jogar uma ideia mais um pouco melhor, das 10 horas, vamos supor que são 10 horas. Se você for almoçar só meio-dia, são 14 horas sem comer, certo? Então é muito tempo sem comer. Então eu não sei se isso vai ser produtivo para você, né? Tem pessoas que se adaptam muito bem a essa realidade e tem outras pessoas que não se adaptam nada bem a essa realidade, tá? Então tem estudos mostrando que fazer jejum pode auxiliar no controle da fome, mas também já tem outras pessoas que mostram que esse controle não existe, que as pessoas acabam comendo mais ainda do que se comessem de manhã. Porque tem estudos também que mostram que quando a gente tem um consumo alto de proteína pela manhã, isso auxilia na saciedade ao longo do dia. Então, vocês conseguem perceber que nada é padronizado. Sempre tem um indivíduo, sempre tem uma situação, nada é padronizado, tá, pessoal? Cada um vai ter um jeito, um método diferente. E deixem o alô de vocês no chat para eu ver que vocês estão aí, né? Para a gente interagir. Deixem as perguntas de vocês e tudo que vocês quiserem falar aí. Eu vou atender vocês, tá? Então vamos lá. Qual é a melhor atividade física? As duas. Tanto musculação quanto cardio. Por quê? Porque o cardio ele vai auxiliar na biogênese mitocondrial. Que o que é a biogênese mitocondrial? É o aumento de mitocôndrias. E a mitocôndria é responsável pela oxidação de gorduras. Quanto mais mitocôndrias nós temos, maior o nosso potencial de oxidação de gordura. Então é bem interessante. Outra coisa, o cardio vai melhorar a respiração, a função respiratória, função cardiovascular, vai melhorar a retenção de líquidos, vai auxiliar também um pouquinho ali na fome. Então é bem interessante fazer aeróbico, tá? É bem importante. E também vai melhorar a longevidade, tá? Principalmente se a pessoa, por exemplo, for um usuário de esteroides anabolizantes ou tem algum problema, alguma doença, alguma patologia mais grave, o cardio também vai auxiliar ela no processo, tá? Só lembrem, né? O cardio tem dois tipos de cardio, um cardio regenerativo e um cardio mais intenso, acelerado. A gente, para buscar emagrecimento, a gente vai buscar esse cardio mais acelerado, tá, pessoal? Por quê? Claro, na limitação de cada um, né? Não adianta tu ter ali 120 quilos e querer correr porque vai dar problema, porque está com excesso de peso muito alto e vai prejudicar a articulação, tá? Então tem que cuidar só esse detalhe. Mas assim, quanto maior a intensidade desse cardio, desse aeróbico, maior o gasto calórico dele. E a gente tem que gastar mais calorias para buscar emagrecimento. Eu lembro vocês que 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. Então pensem comigo, se vocês fazem 1 hora de cardio, 1 hora de aeróbico, caminhando, vamos supor que vai gastar no máximo umas 200 calorias. Agora, se fizer isso correndo, vai gastar 400, 500, 600, dependendo da intensidade desse cardio de 1 hora, né? Então, vocês percebem que a diferença é bem considerável, né? E isso vai impactar muito no emagrecimento, tá? Então, o cardio ele é bem importante por isso. A musculação ela vai gastar bastante caloria também. Em 1 hora de musculação, a gente consegue gastar mais ou menos umas 300 calorias. Mas o cardio, gente, ele é uma atividade contínua. A musculação não, a musculação tu dá descanso entre as séries. Então a gente tem que descontar esse descanso. Não podemos esquecer disso, tá? Oi, Milena, que bom ver você por aqui. Então, assim, vou dar uns exemplos para vocês, tá? Primeiro eu vou dar para emagrecimento e depois eu vou falar um pouquinho sobre massa magra, ok? Só que a gente vai tentar fazer os dois juntos, tá? Então, assim, por que a gente vai... Eu vou conversar com vocês essa parte um pouco dos alimentos. Porque quando a gente quer buscar massa muscular em déficit calórico, em emagrecimento, se a gente quer manter essa massa muscular ou até ganhar, a gente vai ter que fazer um planejamento mais adequado, planejamento calculado, planejado, personalizado. O que seria isso? Eu vou ter que aumentar a proteína desse indivíduo, ou dessa pessoa, enfim, que eu preciso tentar diminuir
como é que eu vou dizer assim, o feedback negativo de proteínas. Então, por exemplo, ele vai quebrar a proteína, o corpo vai buscar proteína, além de gordura, né? O corpo não vai quebrar só gordura para usar como fonte de energia. Claro que quando o indivíduo está muito obeso, o corpo vai priorizar a gordura, porque o estoque é muito grande. Só que quando a pessoa está só com sobrepeso, o corpo também vai pegar um pouquinho de proteína. Então, a gente vai aumentar o consumo de proteína dessa pessoa para tentar inibir esse processo. Inibir, eu digo repor aquela proteína que vai ser quebrada, né? Então, por isso que a gente aumenta a proteína, para tentar manter a massa muscular e tentar manter esse feedback negativo no páreo ali equilibrado, tá? Vamos lá, café da manhã. Um exemplo clássico de café da manhã, gente. Pão e ovo. Ou pode ser 2 fatias de pão de forma, pode ser um pão francês, pode ser um pão de milho, pode ser um pão de aipim, pode ser um pão de tapioca, pode ser até a própria tapioca. Não tem problema, gente. É só ajustar as quantidades. Só quero lembrar vocês que 30 gramas de tapioca é a mesma coisa que 50 gramas de pão, caloricamente falando. Só que o pão tem mais fibra e mais proteína que a tapioca. Então, o pão sacia mais que a tapioca. Tá? Por mais que algumas pessoas achem a tapioca mais gostosa, o pão vai saciar mais. Tá? Pode fazer ali 2 fatias de pão de forma ou um pão francês com 2 ovos, ou com ovo e uma fatia de queijo, seriam ótimas opções. Daí toma ali um café com leite, ou um chá, o que preferir. Outro exemplo de café da manhã bem prático. Uns 150 ml de iogurte, pode ser natural, de preferência. Agora, se não conseguir comer o natural, tenta pegar um iogurte de qualidade, que não tem um monte de açúcar, tá? Pode fazer ali um iogurte com uma banana ou outra fruta, mamão, por exemplo, uma aveia ou uma granola. Eu prefiro aveia, porque a granola ela é mais calórica e mais fácil de se passar, tá? Porque uma coisa é a gente prescrever uma coisa, outra coisa é o que o cliente faz, o paciente faz. Então, se eu prescrever 3 ali, a probabilidade de, às vezes, ele pegar assim, vou botar mais uma, é maior com a granola do que com a aveia, com certeza, tá? E eu incluiria nesse iogurte ainda para dar uma saciedade maior, além da aveia, o whey protein. Porque o whey protein ele vai aumentar a proteína dessa refeição, ele vai auxiliar na saciedade, porque vocês têm que lembrar que o iogurte ele é mais pastoso, ele não vai precisar de uma digestão tão grande como o pão com ovo, né, que é mais sólido. Então essa digestão do iogurte vai ser feita mais rápida. Então o whey seria bem interessante nesse processo para tentar diminuir essa velocidade de digestão, tá? E também para aumentar a questão de proteínas também, beleza? Outra opção poderia ser uma vitamina, 250 ml de leite, uma banana, 2 colheres de aveia, 2 colheres de chia, ou de linhaça. Por que essas colheres de chia e linhaça? Porque vai ter fibra pra caramba, porque vai ter ômega 3, porque vai ter ferro, vai ter magnésio, vai ter um monte de nutriente ali além das fibras. Então são ótimos alimentos para incluir também no café da manhã, tá? Principalmente para a mulherada que tem problema de intestino, tá? Mas eu vou ser bem sincero, a questão do intestino, o que eu percebo na prática é que vocês não tomam água, tá? A maioria das mulheres que tem problema de constipação, a maioria está ali na questão da água. Não toma água suficiente, ok? E assim, tem casos que são mais específicos, que são mais delicados, que a gente tem que aumentar mais ainda a ingestão de água, tá? Então, são casos bem delicados que precisam de avaliação, mas eu já estou passando essa ideia para vocês entenderem que a água é fundamental no processo. Até porque, se eu já expliquei para vocês ou não sei, não me lembro, que quando você ingere mais água, o teu corpo, como é que ele vai entender? Bom, ele está ingerindo bastante água, ele está me dando a água que eu preciso, eu não vou precisar segurar esse líquido aqui, né? Quando ele tomar água, eu posso também fazer a diurese dele normal. Agora, se tu não tomar nada de água, o teu corpo vai acabar liberando mais o hormônio antidiurético e a água que tu tomar vai reter. Então, tu vai aparentar um aspecto mais retida, tá? Mais retida, enfim. Então, quanto mais água tomar, claro, sem exageros, né? Sem ser uma coisa exorbitante ali, uma coisa entre 35 e 40 ml de água por quilo corporal, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem 100 quilos, uns 4 litros da água ali seria uma quantidade bem adequada para esse indivíduo, tá? Então, café da manhã para emagrecimento ficou mais ou menos entendido, tá? Agora vamos botar para o ganho de massa muscular, tá? Assim, gente, quando eu falo em emagrecimento, eu também falo na questão da manutenção da massa muscular, tá?
A gente está buscando estética aqui, né? Sempre buscar a melhora da estética, não só simplesmente emagrecer e ficar com o corpo feio depois. Não adianta de nada daí, certo? Então, esses cafés da manhã que eu relatei para vocês, vocês poderiam fazer para o ganho de massa muscular também. Só que lembrem, o ganho de massa muscular tu tem que comer mais calorias que você gasta. Então, é totalmente o contrário daquilo que a gente faz no emagrecimento. Então, o que a gente vai fazer com esse café da manhã? Em vez de ser 2 fatias de pão, 2 ovos, a gente vai botar ali umas 4, 5 fatias de pão com 4, 5 ovos. Então, vocês percebem que a refeição pode duplicar até triplicar dependendo da situação. O iogurte é a mesma coisa. E pode ser o iogurte, pode ser 2, 3 frutas, mais umas 2, 3 colheres de aveia. Aí, como eu preciso de mais caloria, a granola vai ser interessante, porque a granola é mais calórica, então eu posso colocar uma granola na refeição também. Posso botar uva passa, que também é uma coisa calórica que é fácil de digerir. Então, a gente tem várias ideias, né, para o ganho de massa muscular, né? Poderia também ser um sucrilhos, né? Não seria a melhor refeição do mundo, mas assim, né, gente, quando a gente tem que comer muita caloria, a gente vai ter que encaixar alguma coisa um pouquinho mais gostosa, porque senão o canal não aguenta comer sempre só comida assim, frango, arroz, macarrão, ovo, pão, é toda hora isso em grandes quantidades, o estômago e o intestino pesa bastante, né? Então a gente tem que tentar jogar algumas coisinhas um pouco mais calóricas para não destruir o estômago desse indivíduo, senão ele vai estar sempre embugado, né? Não vai conseguir nem treinar direito. Aí não dá, tá? Então, simplesmente é isso. Vocês até podem usar os mesmos alimentos, mas vai ser uma quantidade bem maior, desculpa, na questão do ganho de massa muscular. Beleza? Então, almoço, gente, tá? O que eu preciso no almoço? De 1 a 2 carboidratos, e um desses carboidratos eu colocaria leguminosa, que seriam feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Um carboidrato, que pode ser arroz, batata inglesa, batata doce, aipim, macarrão, polenta, aveia. Olha quanto carboidrato tem, gente. Não precisa ficar sempre naquele arroz, sempre naquele macarrão, sempre na batata doce. Tá? Nem precisa comer batata doce para emagrecer, tá? Não existe nenhum alimento que seja essencial. Ah, não, eu não vou comer isso aqui, não vou emagrecer. Não existe isso. Também não existe um alimento que tu vai comer que é essencial para o emagrecimento, tá? Não existe nem alimento emagrecedor, nem alimento que engorda, existe suplemento que engorda, certo? Isso é bem importante. Então, almoço. Então, assim, 2 carboidratos, sendo um leguminoso, e uma proteína animal. Qual é a proteína animal? Ou vegetal, se a pessoa for vegetariana, vegana, enfim, né? Pode ser carne vermelha, carnes em geral, frango, lombo, peixe, atum, sardinha, ovos, proteína de soja, soja texturizada. Olha quanta opção nós temos. Não precisa ficar sempre no frango grelhado. Parará. Só que claro que o frango grelhado ele vai ser melhor porque ele tem menos gordura e mais proteína. Então ele acaba sendo um alimento muito importante na musculação, né, no processo de dietas, enfim. Então é difícil tirar o frango, tá? Mas a gente pode tentar intercalar para não enjoar tão rápido, porque realmente o frango ali, se a pessoa não tempera, faz sempre ele grelhado ou cozido sem tempero quase nenhum, vai enjoar rápido, não tem o que fazer, tá? Então, por exemplo, no emagrecimento eu vou usar ali mais ou menos umas 60, 100 gramas de arroz, 60 a 100 gramas, mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser exatamente isso, né, gente? Eu não sei a característica de todo mundo, eu não sei o cálculo de todo mundo. Eu estou passando mais ou menos, tá? Para vocês entenderem. Então, de 60 a 100 gramas de arroz, por exemplo, umas 80 a 100 gramas de feijão ou de lentilha, e vamos supor umas 120 gramas de carne ou de frango. E aí, legumes e verduras tu pode colocar à vontade, a gente nem contabiliza geralmente, porque as pessoas não comem tanto legume assim. A maioria não come quase nada, tá? E o legume tem uma caloria bem baixinha. Então não vai ser por legume e por fruta que tu vai engordar, com certeza. Beleza? Então, olha, por exemplo, poderia ser uma polenta com molho vermelho e frango. Daí, se quiser tirar o feijão porque não combina, tudo bem, mas se puder colocar o feijão, melhor ainda, top. Por quê? Porque o feijão tem zinco, magnésio, ferro, manganês, potássio, fibra, proteína, carboidrato. É muito completo, gente. Feijão é um baita de um alimento, tá? Poderia ser um macarrão com carne vermelha ou uma carne de panela, sabe? Vocês podem inventar um monte de refeição. Só que aí que vem o conhecimento técnico.
quando a pessoa não tem conhecimento técnico, a pessoa fica perdida. Se ela não tem uma orientação, ela se perde no processo. Não tem como ela saber o que ela pode comer, o que ela não pode, quanto que ela deve comer, porque ela não sabe calcular, não tem conhecimento técnico. Então, é difícil, tá? Vamos lá. O lanche da tarde. Ele pode ficar bem parecido com o café da manhã, tá? Ou vocês podem inventar. Por exemplo, pode ser um sanduíche natural ali com presunto, queijo, alface, tomate? Pode, mas o presunto não é o melhor alimento do mundo. Então, pode ser um pãozinho com ovo e queijo? Pode. Pode ser pão e ovo só? Pode. Pode ser iogurte também? Pode, show de bola. Agora eu posso dar outras opções para vocês também. Por que não um açaí? Ah, o açaí é muito calórico. Não é, gente. Agora, se tu ficar entupindo de leite em pó, leite condensado e granola, daí ele vai ficar muito calórico, né? Mas, por exemplo, se vocês pegarem ali 200 gramas de açaí, 200 ml, enfim, uma banana, 2 colheres de granola e uma colher de leite em pó, por exemplo, fica ótimo. E fica melhor ainda se tu tiver a hombridade, né, a ideia de colocar o whey junto. Aí tu vai ter proteína nessa refeição também. Ó, melhorou bastante, porque a gente pode parar para pensar que o açaí é carboidrato, banana é carboidrato, granola é carboidrato. Leite pó também tem carboidrato, ou leite condensado. Então, olha quanto carboidrato numa refeição só. Então, colocando ali o whey junto ou alguma outra proteína, ajuda muito nessa questão, tanto na saciedade quanto na composição dessa refeição. Beleza? Janta, gente. Mesmo bem simples assim. Ah, claro, quer fazer um pão? Pode fazer, mas, ô, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer de janta pão, presunto e queijo ou pão e salame, né? Isso está completamente fora de questão. Vamos fazer uma coisa coerente. Então, se quer usar pão de noite, vai fazer um pão com carne moída, um pão com carne, um pão com frango, com atum, com sardinha, com ovos, com uma proteína de alto valor biológico, que a gente chama, né? Uma proteína de qualidade. Porque vocês entendem que essa proteína vai ser essencial tanto para o processo de recuperação de vocês muscular, tanto para o processo de DNA, RNA, unha, pele, cabelo, cicatrização, tudo isso precisa de proteína, gente. Então, assim, ficar sem proteína está fora de questão. Tanto que as pessoas acima de 50 anos começam a perder grandes quantidades de massa muscular. Por quê? Porque não treinam e não comem proteína direito, gente. E é por isso que a longevidade deles fica comprometida. Porque eles ficam fracos, cada vez mais fracos, com a imunidade mais baixa, porque o tônus muscular, ele também é importante para a imunidade, para a força da pessoa, né? Então, vocês percebam como é interessante o processo da musculação, do ganho de massa muscular. Às vezes, um paciente pode ficar vivo no hospital por causa da massa muscular, ou da gordura dele, né? Porque isso aí, querendo ou não, vai ser usado como energia para o corpo para manter o indivíduo vivo, né? Então, se ele entra num coma, numa situação assim, isso pode auxiliar ele no processo, tá? Vamos ver aqui, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar, tá, pessoal? Estou aqui para responder vocês também. Então, vamos lá. A hidratação eu falei para vocês, né? Não existe alimento emagrecedor. Musculação é essencial para a estética, não esqueçam, tá? E o sono, gente, tá? Por que o sono é tão importante? O que os estudos vão dizer para nós, pessoal? E é bem sério isso aqui, tá? Porque a maioria das pessoas dorme mal, ou demora para dormir, acaba rolando demais na cama, dorme um pouco, acorda, dorme um pouco, vai atrapalhar muito o processo. Por quê, gente? Primeiro e mais importante, dormir mal aumenta a fome em quase 30%, pessoal, tá? Isso é um estudo que diz, a gente não tem certeza se é realmente 30%, mas é o que esses dados estão dizendo para nós. Então, pensa tu ter mais fome, 30% a mais de fome do que tu tem normalmente. Claro que isso vai atrapalhar o processo de dieta, o processo de emagrecimento, né? E aí vem outro problema. A falta de sono aumenta a busca por alimentos palatáveis, alimentos gordurosos, doces, etc. Baixa a testosterona, baixa hormônios tireoidianos também, e aumenta a cortisol. O aumento do cortisol também vai aumentar a retenção de líquido. Então, olha a cascata que vai fazer dormir mal. E a gente, às vezes, não valoriza o sono, né? Então, olha o problema que a gente vai ter. Por que às vezes, as pessoas não têm sucesso no emagrecimento? Que dizem assim, tô morrendo de fome, não consigo fazer a dieta, parará. Assim, gente, a dieta, tudo bem. Os 3, 4 primeiros dias vão ser difíceis, porque tu come o que tu quiser, a hora que tu quiser. A partir de que começou um planejamento, tu vai ter horário para comer e quantidades.
Então, é claro que tu vai estranhar nos primeiros dias. Pode ter um pouquinho de fome, é normal. Agora, depois de um tempo, vai adaptar. Teu corpo vai adaptar essa realidade e não vai ter mais essa fome. Agora, se teu cliente, o teu paciente, o indivíduo, você dorme 4, 5 horas por noite, vai atrapalhar teu processo. Não tem como negar. Então, assim, ou tu adequa esse sono, ou tu dorme um pouco mais durante outro horário do dia, para tentar dar uma equilibrada, ou podemos ter mais dificuldade no processo de emagrecimento e também no ganho de massa magra, né, gente? Porque, querendo ou não, baixou testosterona, aumentou o cortisol, prejudica o ganho de massa muscular, né? Então, acaba sendo problemático para os dois objetivos, vamos dizer assim, tá? Então, tomem muito cuidado com essa questão do sono, da hidratação. E todo nutricionista fala, né? Ah, tem que tomar água, tem que dormir bem. Por quê? Então, agora, você sabe o porquê. Então, se vocês continuarem dormindo mal, aí a culpa é toda de vocês. Agora, vocês já têm um conhecimento para entender, tá? Vamos lá. Gente, eu vou passar aqui para vocês uma questão bem importante, tá? Para vocês cuidar, principalmente no processo de emagrecimento. Cuidem com azeite de oliva e óleos, porque assim, às vezes não está contabilizado na dieta. E cada colher de azeite de oliva, de óleo de soja, óleo de canola, qualquer óleo, tem 75 cada colher de sopa, gente. Então são 8 gramas. É muita caloria. E tem pessoas que vão lá na salada e inocentemente fazer o quê? Estragou todo o processo, né, gente? Porque isso aí é muita caloria adicionada. Então pode atrapalhar todo o processo, porque vamos supor assim, eu tirei 500 calorias da tua dieta, eu usei 500 calorias de déficit calórico, e tu vai lá e tu aumenta 200 calorias de óleo todo dia. Então tu tirou 200 calorias do meu déficit, então o déficit foi só 300. Então, em vez de tu demorar X dia, tu vai demorar Y para perder aquela quantidade de peso. Vai demorar uma semana a mais, por exemplo. Então, pequeno errinho desses, né? Então, vocês percebem que a nutrição, ela também é muito cálculo. É importante o cálculo para a gente ter uma noção de quanto a gente tem que consumir, de quanto a gente gasta. Porque, por exemplo, eu já tive um atleta de remo que ele gastava quase 3.000 calorias por treinamento. Claro que eram várias horas de remada, né? Mas 3.000 calorias, gente, isso é uma patada. Pensa, se um treino de musculação de 1 hora gasta 300, mas pensa o remo também, né? Em alto mar, em locais assim bem específicos, é uma abraçada, é uma coisa bem intensa e muito duradoura, muito longa, né? Então esse cara tem um gasto calórico muito alto. Mas assim, o mais importante para vocês colocarem um físico legal é vocês fazerem uma coisa equilibrada. Só que é muito difícil vocês fazerem isso sozinhos, tá? Emagrecer é difícil, mas é a parte mais fácil de todo o processo. Porque assim, eu cheguei em casa tarde do trabalho, eu não quero jantar hoje, não estou afim. Tudo bem no processo de emagrecimento tu fazer isso. Ou tomar só um whey e dormir, ficaria ainda melhor. No processo de ganhar massa magra, tu não pode fazer isso. Tu vai ter que comer, vai empurrar. Não vai comer? Não vai crescer. Essa é a lógica. E eu garanto para vocês, é muito mais difícil empurrar comida do que comer menos. Isso eu garanto para vocês. Que se alguém já dormiu com a barriga cheia de verdade, sabe que não dá para dormir. E com fome, tu vai lá, tu come uma banana, tu come uma maçã, tu passar reto, consegue dormir. Já estufado, tu não consegue. Então, às vezes a gente acaba dando muita desculpa também para não chegar no nosso objetivo. E a gente vai ter que ter dedicação, a gente vai ter que se esforçar um pouco. Mas não é tão difícil assim, gente, porque se vocês forem ver o que eu falei para vocês aqui, arroz, batata, feijão, iogurte, ovos, carnes, leite, queijo, etc. São tudo alimentos que já estão na rotina de vocês. É só vocês saberem organizar os horários e as quantidades de cada um. Só que daí vocês querem incluir coisas que não devem. É Doritos, é castanha, é amendoim, que são alimentos altamente calóricos e que deveriam ser evitados no processo de emagrecimento. Miojo, batata palha, batata frita, são alimentos que têm uma caloria muito alta, gente. Então isso vai atrapalhar totalmente o processo. Mas agora, vocês podem facilmente fazer uma refeição livre por semana. Não tem problema nenhum. Só que assim, eu falo refeição livre, né? Não é dia do lixo. Não é para estragar um dia inteiro comendo besteira. Aí vocês vão cagar o processo de emagrecimento de vocês todos, gente. Porque assim,
Vamos fazer o raciocínio comigo, tá? Eu descontei 500 calorias da dieta, certo? 500, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? São 7 dias. 500 vezes 7 são 3.500 calorias de déficit calórico. 1 quilo de gordura são 7.700. Em uma semana eu perdi 3.500. Então, em 2 semanas quase eu perdi 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura pura, tá, pessoal? Não 1 quilo de peso, são coisas diferentes. Só que vamos supor, eu fiz 500 calorias de déficit todo dia até sábado. Aí no domingo eu fui num churrascão de família. E aí no churrascão de família eu comi um monte de carne, comi sobremesa, tomei cerveja pra caramba, depois comi mais doce de tarde, daí de noite comi mais outra coisa. Quantas calorias você acha que teve essa brincadeira? Brincando, esse indivíduo consumiu umas 5.000 calorias nesse dia, gente. Então, vocês conseguem perceber que apenas um dia ele conseguiu destruir todo o esforço dele durante a semana, por causa de um dia. E é assim que a gente se frustra no processo de emagrecimento, gente. Porque muita gente faz isso, tá? Muita gente até sábado consegue fazer dieta muito bem feita. Chega no sábado e domingo, extravasa total. Muda toda a rotina, muda todas as refeições, avacalha tudo. E aí, vocês estão entendendo que não vai dar certo? Que o corpo funciona a partir da termodinâmica. Se o meu corpo precisa de 2.000 calorias para se manter e eu comer 2.000 calorias, o meu peso vai ser mantido, independente se eu fizer musculação, cardio, se eu me matar fazendo atividade física. Não importa, você não vai emagrecer. Porque você está dando a mesma quantidade de energia para o teu corpo que ele está gastando. Então ele vai ficar no 0 a 0, gente. Entenderam? Agora, se eu preciso de 2.000 e eu começo a comer 1.500 todos os dias, aí durante um certo tempo, durante ali 2, 3 meses, eu vou perder 10, 15, 20 quilos, dependendo, né, do déficit que for feito. Então, percebam, o cálculo é muito importante para vocês conseguirem ter noção de quanto vocês podem comer. Entendem? E a minha intenção é fazer uma plataforma ensinando vocês tudo isso, ensinando vocês a calcular mais ou menos o gasto e consumo, ensinando a montar refeições, e isso tudo vai ser um projeto mais para frente. Por isso que eu estou trazendo essas lives aqui no YouTube. Essas lives também vão ficar disponíveis lá para as pessoas assistirem e tudo mais. Então vai ser bem legal, tá? Gente, ninguém quer perguntar nada, tudo certo, todo mundo bem, tranquilo, tá? Então, gente, a musculação, tá? Se puder fazer 5, 6 vezes na semana, é excelente, tá? Mas é sempre bom pensar que, como a gente está comendo pouca caloria, é sempre bom dar um diazinho de descanso, né, gente? Principalmente ali quando a pessoa tem uma rotina puxada, um trabalho puxado, família, etc. Então, se ele treina sábado, vamos deixar o domingo ali tranquilo para ele fica só em casa, o indivíduo fica só em casa. Mas musculação todo dia eu não acho muito interessante nessa fase, tá? E também nem no ganho de massa muscular, gente, tá? Porque o músculo ele vai crescer em descanso. O músculo não cresce durante a atividade, ele cresce em descanso. O teu músculo vai ser recuperado, vai fazer síntese proteica, vai haver uma sinalização de anabolismo, então tu vai criar fibras musculares e tudo mais. Então vocês percebem que é um processo bem mais delicado, tá? Ah, muito importante. Suplementos, tá? Quais são os suplementos interessantes para o emagrecimento? Gente, eu só acho essencial o whey protein. Por que ele é essencial? Porque vai chegar uma hora que tu não vai querer comer carne de janta ou ovos e tu não vai ter saída. E o whey vai quebrar o teu galho muito bem quebrado. Porque o whey ali tu vai colocar 30, 35 gramas de whey, ele vai ter ali 20, 25 gramas de proteína, e isso aí vai conseguir repor a proteína que você não conseguiria ingerir. Ou melhor, essa proteína também, esse whey, vai complementar as proteínas que você não consegue consumir na sua alimentação. Então o whey ele é bem legal, ele é bem interessante. É essencial realmente? Precisa dele para emagrecer? Não. Mas é muito mais difícil, principalmente para a mulherada que tem dificuldade em comer carne, né? Não carne vermelha, eu digo, né? Carnes em geral. A mulherada tem uma certa dificuldade de comer grandes quantidades. Então, principalmente para elas, eu gosto de encaixar o whey protein, tá? Mas não é uma coisa que tem que ser, que não vai emagrecer por causa dele. Nada a ver, tá? Já a creatina, ela pode ser importante porque o indivíduo já está em déficit calórico, já está comendo pouco.
está treinando toda hora ali, quase todo dia. Talvez a creatina dê um upzinho no treinamento dele, para ele não se sentir tão cansado durante o treinamento. Porque a creatina ela vai melhorar a performance, vai melhorar o desempenho durante o treino, melhorar a questão energética também. Então, talvez seja interessante. Mas entre whey e creatina, eu ficaria no whey, tá? Aí, num processo de ganho de massa muscular, a creatina vai ser mais importante, porque num processo de ganho de massa muscular, como eu estou comendo mais calorias, eu não preciso de tanta proteína, porque eu não vou buscar massa muscular, porque eu estou dando bastante energia para o meu organismo, está sobrando energia. Então, não tem por que ele quebrar a proteína. Então, o que eu vou jogar mais no processo de ganho de massa muscular? Carboidrato. O nutriente mais importante para o ganho de massa muscular é o carboidrato. O que vai deixar o músculo cheio, o que vai deixar o glicogênio cheio, o que vai dar energia para levantar bastante carga, para fazer um treino volumoso e intenso, é o carboidrato, tá? A gordura vai ser o menos importante aqui, mas a gordura também vai ser importante por causa que ela faz ali o colesterol, os nossos hormônios vêm do colesterol, e alguns nutrientes também precisam de gordura para serem absorvidos. Então, a gordura tem que ter, não dá para excluir totalmente, mas ela vai ser um nutriente menos importante ali no nosso processo, tá? Gente, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar, tá? É importante que vocês entendam que o processo de emagrecimento, ele é a parte mais simples, mas não é fácil. Agora, o processo de colocar uma massa muscular adequada, ficar com um físico bonito, isso aí vai depender de um sono adequado, uma boa hidratação, uma dieta bem montada, um treinamento bem feito. E isso não é tão simples, gente, tá? Isso é bem mais a fundo. Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês é pegarem profissionais adequados, profissionais que vocês confiem, e, né, pegarem a consultoria deles e fazerem o que for prescrito. Assim, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo. Já se vocês fizerem sozinhos, a gente não vai ter certeza de nada. Vai ser num chute, né, nas cegas. Mas pode dar certo. O importante é vocês seguirem essas dicas, que com certeza vocês já vão se dar bem melhor do que vocês já estavam se dando agora. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença, né, por ter tirado um tempinho para vir me fazer companhia, para mim não ficar sozinho, principalmente. Tá? Mas essas aulas, então, vão ficar gravadas, vão ser colocadas na plataforma. Eu vou deixar ela uns dias para o pessoal assistir também, mas depois ela vai ser retirada daí para ver para o pessoal só da plataforma. Certo, pessoal? Obrigado por tudo, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.